Lucas, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia, no portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre o seu filme, Otelo Grande. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom, Lucas? Poxa, muito obrigado. Eu quero... Lucas, você poderia falar o que motivou a escolha de uma narrativa em primeira pessoa para contar a história de Grande Otelo? E como foi o processo de selecionar o material de arquivo que melhor representasse as várias facetas desse artista? Então, cara, na verdade, eu fiquei pesquisando, né, muitos anos para fazer o filme. E aí, quando eu me deparei com os arquivos que foram levantados durante a pesquisa, eu vi que tinha muita coisa do Otelo falando sobre si, assim, né? Então, ele fazendo uma própria retrospectiva da vida dele e tal. E aí, a partir do momento que eu me deparei com isso, eu falei, caraca, eu acho que tem um filme aqui, a parte que é a história desse cara em primeira pessoa, assim, falando da própria vida e tal. E aí, cada vez mais, isso foi se tornando a base, né, do filme, vamos dizer assim. E aí foi isso, foi esse jogo de escolha, né, que o cinema exige quando a gente faz um filme. E eu fui cada vez mais indo para esse caminho e abrindo mão das entrevistas que eu tinha filmado, enfim, do que eu tinha pensado anteriormente. E nesse processo de, digamos que, curadoria para selecionar todas essas partes de um quebra-cabeça, você teve material suficiente para fazer o filme, lógico, e teve material complementar que pode futuramente você quiser e puder fazer outro filme? Ah, com certeza, cara. Eu penso assim, em conseguir, na verdade, em algum momento da vida e tal. Porque, de alguma maneira, eu acho que o filme, sobretudo em primeira pessoa, né, é um resgate histórico sobre esse personagem, né? Então, eu visualizo muito o filme como um lugar dele contando para o público a sua trajetória, os seus caminhos, os que mais marcaram ele, né? Então, na verdade, o meu processo foi meio de ser generoso nesse sentido de estar atento à escuta dele ao longo da vida toda, né? Pelo que foi levantado no material de arquivo e falar, putz, esse é um filme do Otelo sobre o Otelo, né? Nesse sentido é ele por ele mesmo, assim, né? Mas eu acho que as entrevistas e vários outros materiais que não entraram no filme formam um mosaico cultural sobre o Brasil que eu acho muito interessante. Então, assim, eu tenho muita vontade de conseguir, na verdade, articular a pesquisa e o material que eu filmei de uma outra forma, de repente num formato de série, né? Enfim. E aí eu tenho, na verdade, coisas muito bonitas que estão comigo, assim. Então eu tenho o Paulo José em um dos seus últimos depoimentos, eu tenho o Ruth Souza também nesse momento final de vida, Jesus Chidiac, os filhos do Otelo, a Zezé Mota, Tunico Pereira, Zé Celso. Então, sei lá, eu tenho uma infinidade de entrevistas que eu fui fazendo ao longo do processo de realização que não entraram no longa, mas que tem um valor muito grande, então, para mim, né? Tem um valor histórico muito grande, assim, que é muito bonito ver o Zé falando do Otelo, sabe? É muito bonito ver a Ruth de Souza falando de momentos íntimos dos dois, então tem uma coisa muito legal, assim, do material filmado também, que não entrou no filme, mas que ele me cativa muito, assim. Muito bom, Lucas. Grande Otelo é retratado como uma figura comparável a um Exu, abrindo caminhos para artistas negros no Brasil. Como você acredita que a trajetória dele continua impactando a representatividade negra no audiovisual brasileiro hoje? Ah, eu, na verdade, não consigo nem pensar como seria ter um artista negro hoje no Brasil sem o Otelo ter existido, assim. Então, para mim, é um movimento muito ancestral. Quando eu digo essa coisa que ele é um orixá e tal, é muito porque eu, de fato, acredito que ele abriu um caminho, assim. Então, na verdade, não é nem só sobre eu acreditar, na verdade, toda a base da pesquisa me aponta isso, né? Então, ele é um primeiro ator negro com protagonismo no cinema, no cassino, enfim, em vários espaços, né, da cultura brasileira. Então, ele sofreu muito, né? Sofreu muito, se ferrou muito para que as coisas pudessem mudar minimamente. Então, ele começa a carreira entrando pela porta dos fundos,
e termina a carreira entrando pela porta da frente. Isso é muito simbólico para que hoje a gente possa estar aqui discutindo racismo dentro da cultura brasileira. Isso é muito simbólico para que eu possa estar fazendo um primeiro longa-metragem, por exemplo, né? Então, eu acho que é muito simbólico para que as ações afirmativas hoje, por exemplo, façam a gente ter uma outra ideia de cinema brasileiro, uma outra ideia de cultura brasileira, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é muito importante para que a gente possa falar por nós mesmos, né? Então, assim, acho que é isso. Ele é um primeiro cara que estava lá, sabe? Então, eu não consigo nem imaginar o que seria hoje o cinema negro, sobretudo, se não tivesse existido um cara tão importante quanto o Otelo, sabe? Perfeito. O filme resgata a memória de Grande Otelo para novas gerações. Em termos de expectativa, Lucas, o que você espera que o público jovem aprenda ou leve consigo ao assistir Otelo Grande? Cara, eu acho que tem muita coisa para se aprender com o Otelo, né? Então, enfim, o cara é um artista múltiplo, né? Então, ele canta, dança, né? Compõe música, faz poesia, atua de maneira séria, tem uma expressividade corporal, constrói um humor cômico que marca a carreira dele durante um longo tempo. Então, assim, eu acho que primeiro, eu acho que seria muito legal o contato com essa história, né? Tipo assim, caraca, esse cara existiu. Acho que para uma geração muito nova, isso já é meio que uma novidade, assim, porque o Otelo, ao longo do tempo, foi sendo esquecido pelas novas gerações. Isso não é um dado meu, isso é um dado que eu, conversando com pessoas e pesquisando, fui adquirindo, né? Então tem uma galera nova, inclusive, que né, tá ali inserida nesse meio cultural, que não conhece o Otelo. Então, primeiro, conhecer o Otelo eu acho que é muito importante para uma geração mais nova, assim. Eu acho que, segundo, que eu gostaria que o filme conseguisse, né, mostrar essa pluralidade desse artista. Tipo, caraca, é um cara múltiplo, né? Isso é muito maneiro. É um artista que faz muitas coisas, assim. Ele não é só cantor, ele não é só ator, ele é muita coisa, assim. Isso eu acho legal e gostaria que o filme desse essa noção. Em terceiro lugar, eu acho que eu gostaria muito que o público também entendesse ele nesse ponto de vista que a gente acabou de falar, que é sobre um primeiro ator negro com protagonismo nas telas, ou seja, um cara que estava discutindo racismo desde 1922, ou seja, há 102 anos atrás. Então, se hoje essas questões estão afloradas, estão sendo conversadas, né, num debate amplo sobre racismo, sobre raça, sobre cor, sobre há 102 anos o cara já estava fazendo isso, né? Que foi o tempo que ele começou a trabalhar, né? Assim, então, quer dizer, eu acho que tem um marco aí muito significativo de pensar que aos 7 anos de idade, em 1922, o Otelo já estava discutindo racismo e fazendo parte, por exemplo, de uma companhia negra de revistas, um pouquinho para frente, sabe? Uma companhia negra de atores negros fazendo cultura dentro de espaços onde a elite frequentava. Então, o cara já estava questionando o que era ser um corpo negro em 1922, pelo menos, né? Então, eu acho que é esse lugar histórico, esse embasamento que é muito legal também trazer para essa geração mais jovem. Perfeito, Lucas. Otelo não é só importante, ele é a própria história, com certeza. E para finalizarmos esse bate-papo maravilhoso, eu quero que você convide o pessoal do Arte Cult Cinema e Companhia a assistirem Otelo Grande nos cinemas. Então, fique à vontade. Bom, pessoal, eu me chamo Lucas Rossi, né? Estou aqui batendo esse papo. Enfim, filme, né, sobre o Grande Otelo, que se chama Otelo Grande, que é meu primeiro longo, assim, diga-se de passagem, estreia dia 5 de setembro. Então, eu gostaria muito de convidar vocês para irem assistir o filme, se vocês gostarem. Chama todo mundo para ir ver, compartilhem, enfim. E espero que vocês tenham uma boa sessão. E é isso. Lucas, muito obrigado pelo espaço, por nos receber. Desejo muito sucesso a você, ao nosso cinema nacional, ao seu filme. E para o que precisar, contem conosco, tá bom? Muito obrigado, querido. Obrigado a você. Prazer todo nosso. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tá.